Gente, hoje, dia 15, estreou na Disney Plus a série WandaVision. Eu ainda não vi, então eu não sei se é boa, mas parece que sim. A crítica no exterior tá super favorável. Mas tem uma coisa que me preocupa que não tem a ver com o conteúdo da série em si, mas com o que ela representa. Com tudo que aconteceu nos últimos meses, me parece muito claro que está sendo importado para a televisão um modelo de produção que veio do cinema, baseado em blockbusters, ou seja, em séries milionárias, cujo apelo de marketing é muito grande e que se tornam grandes eventos quase obrigatórios da cultura pop, todo mundo tem que assistir, e cuja lucratividade sustenta o resto das outras produções. O problema é que esse modelo teve consequências drásticas para o cinema, e eu me preocupo se ele também não vai ter consequências muito ruins para a televisão. O canal Gay Nerd é o lugar para a gente conversar sobre tudo que está rolando na cultura pop, na cultura nerd e na comunidade LGBT. Então, se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Antes que vocês queiram me apedrejar nos comentários, eu não tenho nada contra filme blockbusters. Como nerd, é óbvio que eu amo filme de super-heróis, de ficção científica. E hoje eu sei que é praticamente impossível a gente pensar a cultura pop e o hábito de ir no cinema sem pensar nesse tipo de filme. Mas nem sempre foi assim. Então, para falar sobre o que está acontecendo na televisão hoje, com WandaVision e as próximas séries do Disney Plus, a gente tem que voltar um pouco no tempo e falar sobre como foi que isso aconteceu no cinema. O conceito de blockbuster surgiu nos anos 70 com dois filmes: Tubarão, do Spielberg, em 75, e Star Wars, do George Lucas, em 77. É muito difícil a gente, hoje, entender o tamanho do fenômeno que foram esses dois filmes naquela época. Eles dominaram a bilheteria e a conversa em torno da cultura pop de um jeito que praticamente nenhum filme tinha feito antes. E Star Wars, especificamente, causou tanto fanatismo que ele lançou uma fonte de renda extra, até então inexistente para o cinema, que é o merchandising. Você colocar os personagens do filme num bonequinho, numa camiseta, numa toalha, porque era um jeito das pessoas levarem um pedaço do filme para casa. Lembra que naquela época não tinha VHS, DVD, Blu-ray. Você viu o filme no cinema e acabou. E os grandes estúdios pensaram: bom, eu quero ter um fenômeno desse tipo também. E é importante ressaltar que os estúdios estavam no finalzinho de um período de transição. O modelo de negócio que eles tinham, que a gente chama de Studio System, tinha durado até meados dos anos 60, mas já estava dando sinais de decadência, já não era mais viável. Ao mesmo tempo, nos anos 60, a própria noção do que era fazer cinema estava mudando radicalmente. Você teve vários movimentos no mundo todo que foram revolucionários. Então você tinha a Nouvelle Vague na França, o neorrealismo italiano, o cinema japonês estava vindo com tudo, e nos próprios Estados Unidos também estava vindo uma geração de cineastas independentes que também estavam mudando tudo, né? O Martin Scorsese, o Francis Ford Coppola, o Woody Allen. Então era um momento muito instável. E aí, quando surgiu esse conceito de blockbuster, né, um único filme ser capaz de faturar milhões, centenas de milhões de dólares, os estúdios se agarraram nessa ideia com todas as forças. E aos poucos, esse modelo foi se consolidando e se tornando a norma. A Fox, a Warner, a Paramount investia todo ano em 3 ou 4 filmes com potencial de blockbuster, e a grana desses filmes financiava as produções menores, que não rendiam tanta bilheteria. O problema é que para fazer um filme gigantesco, cheio de efeitos especiais, você precisa de duas coisas: muito dinheiro e muito tempo. Se você acompanha as notícias dos bastidores de cinema, você sabe que esse tipo de filme é planejado com 4, 5 anos de antecedência. Algo que naquela época era inimaginável. O Studio System fazia um filme inteiro em 6 meses. Você começava lá em abril, em novembro você estava lançando. Então os blockbusters viraram um investimento a longuíssimo prazo e que nem sempre rendiam na hora H. A gente sabe que todo ano tem aí pelo menos 1, 2 ou 3 filmes
que são um fracasso de bilheteria e dão um prejuízo gigantesco. Aí imagina, você está investindo dinheiro no filme durante, sei lá, 4 anos. Como é que você faz para evitar esse destino trágico na reta final? Você começa a gastar mais e mais em marketing. Hoje, os gastos com marketing de um filme podem chegar a 1/3 do orçamento do filme. Ou seja, a coisa toda meio que virou um grande bolsão de apostas. Porque tecnicamente nada é garantido. Só que ao mesmo tempo os estúdios ficaram presos nesse formato. Como ele se tornou praticamente um investimento em capital futuro, os estúdios nunca tiveram liquidez para buscar uma outra solução, um outro modelo de negócios. E eu acho que tinha muita gente que nem queria buscar essa alternativa. Em 2013, o Steven Spielberg, o próprio cara que inventou a ideia de cinema blockbuster, deu uma entrevista dizendo que esse modelo de negócio não tem como se sustentar a longo prazo, que bastaria que 5 ou 6 blockbusters dessem errado num mesmo ano para Hollywood inteira entrar em colapso. Corta para 2020, a gente tem uma pandemia, nenhum blockbuster no cinema. O que aconteceu? Mas mesmo antes de 2020, esse modelo já tinha consequências muito ruins para o ecossistema da indústria cinematográfica. A primeira foi a crescente predominância de ideias repetidas em vez de ideias originais. Para tentar encontrar as apostas certas, Hollywood virou uma máquina de franquias. Se você pegar os 10 filmes de maior bilheteria em cada um dos últimos 10 anos, sabe quantos não foram uma adaptação, continuação, spin-off, reboot, remake? 9. Dos 100 filmes de maior bilheteria, só 9 foram ideias originais. A outra consequência foi o fim do filme médio. Hoje, Hollywood só investe em blockbuster ou em filme pequeno, né? Aquele drama artístico para ganhar o Oscar. Os filmes que estão aqui no meio, que não se encaixam em nenhum desses dois perfis, deixaram de existir. Isso é parte da explicação, por exemplo, de por que praticamente não se lança mais comédia romântica no cinema. Então o blockbuster é um pouco como um eucalipto. Onde cresce um eucalipto, não nasce nada ao redor. E agora, depois de toda essa explicação, finalmente a gente chega na televisão. Uma outra consequência da pandemia de 2020 foi a fusão extraoficial dos negócios de cinema e televisão. Você teve aí tanto a Disney quanto a Warner decidindo lançar os seus filmes que estavam previstos para o cinema diretamente nas suas plataformas de streaming, né? No caso, Disney Plus e a HBO Max nos Estados Unidos. E a maioria dos analistas já entende que esse novo formato de lançamento é irreversível. Ele vai se tornar cada vez mais e mais predominante. Ainda mais agora que a gente já sabe que a pandemia de Covid-19 não vai embora tão cedo, ainda deve durar alguns meses, então ainda vai quebrar mais e mais redes de cinema nos Estados Unidos e no resto do mundo. Para piorar, a gente teve a migração oficial do MCU do cinema para a televisão, que começa agora com WandaVision. As séries do Demolidor, do Luke Cage, não contam porque elas não tinham nenhuma ligação com os filmes. E isso é super sintomático. A Disney tinha um cara para cuidar da Marvel na televisão e outro cara para cuidar da Marvel no cinema. E agora é esse cara do cinema que cuida de tudo. E obviamente, como você sabe, o MCU é a maior fonte de bilheteria da indústria de cinema dos últimos 10 anos. E agora, cá estamos, ele chegou na TV. Quando a Disney fez aquele anúncio para os investidores em dezembro e confirmou 7 séries novas de Star Wars e 9 séries de Marvel, tudo para o Disney Plus, uma parte de mim ficou super feliz, mas uma outra parte ficou se perguntando, cara, onde é que estão as outras séries? As séries sobre outras coisas, sobre gente comum. É muito curioso porque o Disney Plus se diz um streaming para toda a família. Mas a verdade é que ele é um streaming de nicho. Ele só é para toda a família se os adultos da família gostarem de super-herói e ficção científica. Se esse cara gosta de uma série dramática, uma série policial, criminal, um suspense, ele tá lascado. Ironicamente, quando esse tipo de história deixou de ser contado nos cinemas, né, porque eram os filmes médios, ele encontrou abrigo exatamente na televisão. E foi isso que causou o grande boom da qualidade televisiva nos anos 90 e 2000. Pensa um pouco, se essa mentalidade do Disney Plus se tornar universal, hoje a gente jamais teria um Breaking Bad, a gente jamais teria Família Soprano, a gente jamais teria Dexter, a gente jamais teria ER ou mesmo Grey's Anatomy.
Ai, Marcel, que exagero, sempre vai ter série nova em outros lugares. Será mesmo? As plataformas de streaming já estão todas se fundindo. A multitude de canais de TV por assinatura que a gente tem hoje certamente vai deixar de existir. E os grandes players do mercado já estão dando sinais de que estão olhando na mesma direção que o Disney Plus. A gente vê aí o desespero da HBO, que sempre foi um celeiro de grandes dramas, tentando loucamente criar um spin-off de Game of Thrones, que era a sua galinha dos ovos de ouro. E agora tá vindo até um revival de Sex and the City, que eles acabaram de anunciar. E se as séries da Marvel derem super certo no Disney Plus, você acha que o HBO Max não vai fazer a mesmíssima coisa com as séries da DC? A Netflix me dá um pouco de respiro, porque como ela foi a primeira grande no streaming, ela sempre entendeu que ela precisava de uma variedade de estilos, de temas, de formatos, para poder concorrer com a TV comum. Porque lá no comecinho a TV comum é que era o grande concorrente da Netflix. Mas agora que o mercado está completamente reformulado, ela também está indicando que vai realizar mudanças no seu modelo de produção, que atualmente é insustentável. É aquela coisa, se a concorrência apertar, e já está apertando, e a grana diminuir, onde você acha que eles vão investir? Me parece muito simbólico que séries originais e muito boas, tipo Glow, tenham sido canceladas e uma série absolutamente mediana, mas que veio das HQs, tipo Lock and Key, já tenha sido renovada para a terceira temporada antes mesmo de passar a segunda. Então eu tô aqui na dúvida. Eu com certeza vou assistir WandaVision e todas as séries da Marvel, mas eu tô bem preocupado com o que vem por aí. E eu acho que é uma preocupação que todo mundo que gosta de boa televisão também devia ter. E você? Você acha que essa era dos blockbusters na televisão veio para ficar? E isso é bom ou é ruim? Me conta nos comentários. Se você precisa de mais dicas de séries para conhecer, curtir e maratonar, me segue lá no Instagram do canal Gay Nerd. Lá eu também falo muito sobre livros, filmes, HQs, jogos de tabuleiro e muito mais. A gente se vê no próximo vídeo, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.